e vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Você está preparado aí no seu lugar para esse culto? Eu estou com o desafio de viver momentos intensos com Deus. Hoje eu preparei meu sermão à moda antiga, ó. Eu não sou pregador Nutella, né? Aquele leite com pera, usa tablet, esses negócios. Pastor Emerson veio falando isso, ele vai brigar comigo, que ele só usa tablet. Eu estou preparando a moda antiga e ainda desenhando uma chaminha do lado, ó, tá vendo? Irmão, porque Deus está falando e eu até desenhei uma chaminha aqui. E hoje eu vou falar sobre legado. Diga para a pessoa aí do seu lado assim, diga assim, você sabe, pergunta para ela se você sabe o que é um legado? Fala assim, legado é aquilo que eu recebo de alguém ou aquilo que eu deixo para alguém. Amém? E nós vamos falar de um legado muito importante, não o que nós vamos deixar, mas aquele que nós recebemos. Você pode fechar seus olhos? Espírito Santo, nós te louvamos. Obrigado, meu lindão, por esse culto, pelo Famintos por Jesus. Que cada um que estiver aqui, Deus, na comunidade hoje, ou nos acompanhando pela internet, seja extremamente cheio do Teu Espírito Santo. Que onde quer que exista, Deus, um coração, Deus, sedento por mais de Ti. Que o Teu Espírito Consolador, Ele possa preencher, Deus, Ele possa fazer de novo. Ele possa reconstruir e que também Ele possa destruir aquilo que não vem do Senhor. Mantenha as nossas mentes, Deus, extremamente cativas a Ti. Mantenha as nossas mentes, Deus, cada vez mais cerradas, aprisionadas ao Senhor. Que nós possamos, Deus, desfrutar da plenitude da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pessoal, antes de começar, eu quero mandar um abraço. O pessoal que está ali em patrocínio do Dreams Movement, eles estão ali, né? O nosso amigo Jonatas, que é um dos fundadores, também tem a Priscila e o Josué, um casal abençoado que Deus colocou na minha vida. E dia 13 é nós estamos aí, dia 13 de janeiro, vai ser bênção, em nome de Jesus. Vamos ter um workshop aí de adoração, vai ser surreal, glória a Deus. Só abra aí a sua Bíblia em Hebreus 11. Hoje eu já estou tendo tanta testificação dessa palavra, irmãos. Todo mundo que chegou ali, muita gente veio falar do culto semana passada. E alguns vieram, pastor, e hoje como vai ser e tudo. O Nides chegou, pegou a minha mão, colocou no peito dele, fala, pastor, o que eu estou sentindo um negócio diferente aqui, está esquisito. Eu falei assim, então está testificando, que eu tenho certeza que hoje vai ser tremendo, amém? Estou meio inquieto, irmão, então você me ajuda. Hebreus 11, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Aí você pode deixar sua Bíblia aberta. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Vou ler em outra versão aqui que eu até anotei na nova tradução da linguagem de hoje. O versículo 2 fala assim, ó: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Agora vai lá para o versículo 39 de Hebreus 11 ainda. Vou ler na versão aqui na João Ferreira de Almeida e depois vou ler também na King James aqui. Hebreus 11, 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Na versão King James. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que Ele havia prometido. Amém? Só o legado. Para falar sobre legado, eu escolhi Hebreus 11. Eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração. Mas hoje eu comecei a falar sobre legado observando a minha filha. Hoje peguei a Radassa, na verdade eu acho que foi ontem. Eu deitei na cama dela, conversando com ela, e eu dormi do lado dela, na caminha dela. Hoje ela queria brincar comigo de tudo. Hoje eu fui vovozinha, eu fui lobo mau, eu fui Golias, hoje eu fui tudo. Agora quando eu fui Golias, ela pensou, queria até pegar uma pedra, eu não deixei. Vai saber se ela está com a mesma mira de Davi, não é verdade, irmão? Então para facilitar eu já joguei de lado. E eu de tudo, fiz de tudo, brinquei. Tudo que ela queria, ela fez comigo hoje. E aí eu fui para a sala e peguei o violão, porque eu estou numa labuta, irmão, num treinamento com violão. E peguei o violão e comecei e coloquei uma música que eu estou querendo aprender.
que eu quero aprender, querido, não é para tocar aqui não, porque eu quero que mais pessoas venham no culto. Eu quero aprender para ir para o meu quartinho, fechar a porta e ficar ali, só eu e ele. E eu fui querer aprender aquela Deixa Queimar, do Alessandro Vilas Boas. Eu estou lá, quando eu coloco a música, a Radassa já vai para frente, levanta a mão e começa um Obrigado Jesus, e começa a balançar e dançar. Tem outros vídeos que ela já passou a mão no violão dela e começou a mexer, e nos outros ela começou a dançar igual a mãe dela. E aí o Espírito Santo, na hora, ele me arrebatou, ele veio com muita intensidade no meu coração, falando sobre legado. O que você vai deixar? E será que aquilo que você vai deixar, presta atenção que isso aí já começa a ser intenso, será que o que você vai deixar está à altura daquilo que você recebeu? Ou será que você vai deixar muito menos do que você recebeu? Será que o que você recebeu foi tão intenso e você vai acabar deixando uma minoria? Será que você vai deixar uma coisa pequena? E eu não digo para filho não, eu digo para todo mundo. Uma coisa é certa, nós temos que deixar alguma coisa. Eu não estou falando de questões financeiras. Eu estou falando daquilo que ninguém pode roubar, amém? Daquilo que é eterno. Eu estou falando daquilo que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, daquilo que transformou o seu bairro, que está transformando a nossa cidade, daquilo que é eterno, amém? Eu não estou falando daquilo que é financeiro, que você constrói. E aí eu me deparei com Hebreus 11, foi colocado no meu interior, e eu fui fazer uma pesquisa sobre Hebreus 11, e o versículo 2 foi o versículo que me chocou. Porque quando no versículo 2 está escrito: porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé. Ele não está falando de um testemunho de vida. Ele está falando que a fé que aqueles homens receberam foi o suficiente para, em um tempo em que o Espírito Santo não habitava neles e que Jesus ainda não andava entre eles, a fé foi o suficiente para que eles fossem olhados por Deus e serem aprovados por Deus. Eles não tinham a presença de Deus, eles não tinham o Espírito Santo de Deus, mas eles se moviam por uma palavra de Deus. Moisés tinha uma palavra: pega o meu povo, liberta o meu povo. Abraão tinha uma palavra: sai da sua terra, da tua parentela. Davi tinha uma palavra, todos eles tinham uma palavra. Eles não tinham o Espírito, mas eles tinham uma palavra. O legado da fé é aquilo que ficou sobre nós. E eu quero contar algumas histórias aqui de alguns avivalistas e falar para você sobre o legado que nós recebemos. Mas antes eu tenho que contar a minha história, que muita gente já conhece, mas que de repente você não dá valor naquilo que Deus está trazendo para a sua vida. Eu quero que você fique chocado. Eu estou chocado com aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. Mas vamos lá. Logo quando eu voltei da África, eu participei de um acampamento em Brasília, da Igreja da Reconciliação. E no meio da ministração, eu já contei isso aqui, mas para quem de repente está visitando, o pai do pastor Emerson, o pastor Luiz, no meio da ministração, ele veio, já está bem idoso, contando os passos dele, e ele trouxe um quadro na mão. Ele passou no meio da ministração, Jeová, assim, ó, ele não deu nem bola se tinha gente ministrando. Pastor é pastor, né, irmão? Se o pastor Emerson é pastor, imagina o pai do pastor Emerson. Aí ele passou no meio de todo mundo assim, foi lá assim, discretamente ele pediu um microfone. Pastor Emerson é o pai, né, irmão? Ele pegou o microfone, falou assim, ó: esse aqui é fulano de tal. Ele foi o primeiro homem da nossa família, não sei se é bisavô, tataravô, a conhecer a palavra. Isso na mão dele era um homem, irmãos, com um chapéuzão preto, uma barbona bem Emerson Cunha, sabe o que é barbona? Com um livrão preto assim, ó, debaixo do braço. E ele falou assim: esse foi o primeiro a conhecer a palavra. Depois dele fulano, depois o meu pai, depois eu conheci, e eu dei essa palavra para os meus filhos, e os meus filhos estão dando ela para os filhos e para as outras pessoas. E na hora, yes, o Espírito Santo me arrebatou de novo lá em Brasília, e ele começou a mostrar o que é fidelidade, o que é legado. Ele pega um cara de uma família há dezenas de anos atrás e ministra uma palavra no coração dele, e ele pega aquela palavra e decide viver intensamente.
E ele não decide viver só para ele, porque está escrito que aquilo que ele recebeu de graça, ele tem que dar de graça. Então ele oferece para mais um. E aquele outro familiar fala assim: não, eu não posso guardar isso só para mim. Aí ele ofereceu para outro, e até que chegou na mão do pastor Emerson. E o pastor Emerson veio e ficou um tempo em João Pinheiro e teve que ir embora. E morou em outros lugares. E ele morava lá em Uberlândia quando ele decidiu voltar. E ele volta para João Pinheiro. E aí uma mulher chamada Helenice, ela vai e conhece a palavra de Deus na igreja presbiteriana. E aí ela vai e anuncia para o filho dela de 15 anos, que hoje é o pastor Denner. E aquele menino, magrinho ali, com a cabeça desse tamanho, ele entende que Jesus era superior na vida dele, e ele entrega a vida. E ele começa uma caminhada desenfreada, faz um seminário, e ele poderia ir para qualquer lugar do Brasil. Mas depois que ele termina, ele volta para João Pinheiro. E 10 anos atrás, enquanto ele ministrava, como no dia de hoje, eu caí na maior cilada da minha vida, porque eu entrei naquela igreja. E ninguém me contou que aquilo ia ser daquele jeito. E foi uma vez só, porque Deus sabe o quanto eu sou intenso, querido. E não é intenso com as coisas de Deus, não é com tudo. Eu começo a jogar esse joguinho do celular rapidinho. Eu estou querendo jogar o celular na parede, que eu fico viciado. Eu bebo coca, eu estou querendo parar de beber coca, que está um negócio esquisito. Eu sou muito intenso, então se fosse droga, era para ser muita droga. Já que é para ser Jesus, tem que ser muito Jesus. E eu entrei e ele arrebatou meu coração. Aí eu comecei a minha caminhada. Junto comigo teve o Leandro e teve outros. Que da igreja tem a Carol Bessa, tem o Guilherme, está ali também, ó. Tem muitos outros. Aí começou uma caminhada. O tempo vai passando. Tinha um cara desviado aqui em João Pinheiro. Um dia ele foi na célula Metanoia. O nome dele é Gleiferson. E ele ficou e firmou na célula Metanoia. Passou um tempo, ele passou a liderar a célula. Aí o Marcão começou a ir na célula. Aí o Jonathan começou a ir na célula. Aí da célula do Jonathan já tem uma turma que está indo. Na célula do Márcio também. Eu fui, recebo uma ligação que tem um cara que está trancado dentro de casa, que não sai nem para ver as meninas bonitas na rua. E aí eu conheço o Fernando. E o Fernando vai conhecer pessoas. E as pessoas que o Fernando conhecer vão conhecer outras pessoas. E isso vai começar a se multiplicar. Por quê, querido? Entenda, o legado ele não é meu. O legado não é do parente do pastor Emerson. O legado é eterno. O que ele fez permanece. O que ele fez permanece, não vai parar. Eu posso desviar, o pastor Emerson pode desviar, qualquer um pode. Mas o legado eterno da salvação, ele não para. A cruz ela foi assim fantástica, porque ela não se limita. Depois que ele foi e ele desceu, continua, querido. Podem entrar aqui, misericórdia, não vão entrar, já vou repreender em nome de Jesus. Podem entrar aqui e matar todo mundo. Alguém vai ler essa história de uma igreja que foi morta e vai falar: não, se eles morreram por estar adorando a Deus, eu preciso adorar esse Deus. O legado é eterno. O legado ele não para. E ele não começou com o nosso pastor, ele começou bem anteriormente. E aí eu anotei algumas coisas aqui sobre alguns caras que eu já conhecia. Mas por exemplo, Jonathan Edwards, que viveu em meados de 1700. Jonathan Edwards era um pregador. E por incrível que pareça, as pessoas ficavam assustadas, porque ele passava em média 13 horas orando e estudando a Bíblia. Uma média de 13 horas orando e estudando a Bíblia. Uma média de 2 a 3 horas ajoelhado com a cabeça no chão, chamando Deus. O relato é que ele ficava simplesmente chamando Deus. Vem para perto de mim, eu quero o Senhor, não sei o que, mas ele ficava chamando. Ele atingiu 13 colônias norte-americanas. E a fama dele em 1700 foi conhecida até na Inglaterra, do outro lado do mar. E não era igual hoje, que tem internet, que essa pregação, quem estiver lá no Japão pode escutar não, querido. Em 1700... a fama de Jonathan Edwards foi conhecida na Inglaterra enquanto ele pregava nos Estados Unidos. Ele escreveu, ele era conhecido, Ralph, ele não tinha dicção boa, ele era conhecido por ler o sermão dele. Ele não sabia, ele não pregava igual o pastor Nelson pregando, não, ele lia. E ele tem uma pregação dele que, se você quiser pesquisar depois, chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E enquanto ele lia esse sermão, há relatos de que aproximadamente 50 mil pessoas já se converteram só lendo esse sermão. E há relatos de que enquanto ele lia o sermão, as pessoas se agarravam às pilastras da igreja
e se enchiam de temor, porque elas sentiam como se o inferno estivesse tragando elas, tamanha era a intensidade. Mas eu não paro aí, tem outro cara que chama John Wesley, que eu sou fã, também viveu entre 1703 e 1791, e John Wesley, ele foi um homem que as ministrações dele eram em média de 5 para 10 mil pessoas, mas ele era um cara que deu início às igrejas metodistas, porque ele era muito metódico, e ele fazia muitas boas ações para todo mundo. Só que um dia ele ficou decepcionado com a igreja, e ele decidiu ir embora de onde ele estava, e ele entrou num navio, e dentro desse navio, enquanto ele estava no navio, o mar balançava de um lado para o outro, ele morrendo de medo de morrer. Ele escutou uma canção no navio, e enquanto ele andava nos corredores do navio, ele chega em uma sala, à luz de velas, alguns jovens ali cantando canções de adoração. Ele pergunta quem eles eram, e aí, se eu for contar a história, eu vou precisar passar lá para os moravianos, que viveram um avivamento de oração. Eles decidiram orar por 7 dias, e se estendeu por 100 anos a oração deles, do grupo dos moravianos. Eles arrancaram as portas das igrejas. Hoje a gente acha que o iHope está fazendo uma coisa nova. Os caras arrancaram a porta. Eles não tinham porta, eles falaram: para que nós queremos porta? Nós não vamos sair daqui. E aí gerações e mais gerações continuaram a oração. E o John Wesley se apaixonou por aquilo, e ele continuou ministrando, continuou pregando. E aí o que me deixa chocado é que quando ele tinha 70 anos, com 70 anos, ele ministrou para mais de 30 mil pessoas em um estádio. Com 80 anos, ele passou a anunciar o evangelho na Irlanda, durante 6 dias na semana, com 86 anos e 6 dias na semana, ele anunciou em mais de 70 igrejas da Irlanda. 86 anos. Vai segurando aí, porque não tem idade para cumprir o legado, amém? Não tem idade. Aí depois tem um cara que chama Charles Finney, que também viveu entre 1792 e 1875. E o Charles Finney, ele se converteu, tá vendo que não tem idade? Ele se converteu com 29 anos. Só que ele foi muito intenso na conversão dele. E aí, existem alguns relatos muito assim vivos do Charles Finney. O primeiro é o quê? Os relatos dizem que um dia ele chegou em uma fábrica, e uma mulher olhou para ele e falou que essa história de Deus não existia. E os relatos é que ele simplesmente ficou encarando e olhando no fundo dos olhos daquela mulher. E depois de alguns dias, aquela mulher estava em busca dele por todos os arraiais que existia, querendo entender o que era o arrependimento, que ela precisava de arrependimento. Há relatos sobre Charles Finney, de que quando ele passava em frente a bordéis, automaticamente inúmeras pessoas saíam de fora daqueles lugares, chorando e gemendo, ajoelhadas, passando mal, em busca de arrependimento e confessando seus pecados. Há relatos sobre Charles Finney, que um dia um repórter decidiu investigar a vida dele para descobrir qual era a fonte do poder. E esse repórter, enquanto investigava Charles Finney, descobriu que ele passava em média de 2 a 6 horas por dia em um bosque. Chegando num desses bosques e analisando o Charles Finney ali, ele percebeu que ele ficava o tempo todo ali orando e buscando a Deus. A taxa de conversão dele é mais assombrosa ainda. Das vezes que ele pregava, 85% das pessoas se convertiam e 85% delas permaneciam. A taxa hoje em dia de ministrações é de que pouco menos de 30% das pessoas que entram na igreja vão se converter. Chega a ser até 20%. E ele ministrando cerca de 85%. Para não parar, com 17 anos, se converte um cara espanhol que morava nos Estados Unidos, que chama Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. Com 17 anos ele converteu, com 17 ele foi ordenado a pastor, com 20 ele era conhecido como o menino pregador, e depois ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Cerca de 45 milhões de cristãos no mundo hoje só são cristãos porque John Wesley um dia decidiu pregar a palavra de Deus. Moody, que é outro avivalista, ele estabeleceu o ensino, ele era um avivalista de ensino, ele
construiu inúmeros institutos bíblicos. O seu maior feito foi o avivamento que aconteceu na Escócia, onde ele chegou a pregar para mais de 15 mil pessoas em um só dia. Será que o legado que eu recebi de intensidade, ele vai ser vivo o suficiente na minha vida para eu deixar para o próximo? E nós, querido, e o nosso legado, e o que nós recebemos? Abre em Isaías 45 comigo, versículo 22. Meu Deus, esse texto aqui, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando morreu, colocaram a Bíblia aberta em seu caixão, com esse versículo marcado, que foi o versículo da conversão dele. Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há outro. O maior problema da igreja brasileira é que a igreja brasileira, pouco a pouco, ela está entregando aquilo que ela está recebendo em abundância. Um amigo meu, recentemente, ele chegou de Portugal e ele estava compartilhando comigo que inúmeros cultos lá, eles deparam com 15, 10, 20 pessoas. Igrejas e mais igrejas fechando. Um pastor amigo meu da França fez um convite para que eu e a Jéssica a gente fosse para a França para pastorear os jovens das igrejas. Eram 5 igrejas. Agora já estão contabilizando 3 igrejas, porque 2 já fecharam. E o Brasil está vivendo, de maneira discreta, mas está vivendo um avivamento. Eu não creio que nós vamos viver um avivamento. Nós já estamos vivendo cerca de um avivamento. Querido, hoje é fácil pregar. Você vai na rua, você para, você chega numa pessoa, você começa a anunciar a palavra, rapidinho a pessoa já está cheia, rapidinho a pessoa já quer entender mais, ela já quer saber mais. Você convida hoje uma pessoa para a célula, é fácil, a pessoa vai. Hoje você não tem aquela dificuldade. Eu lembro antigamente as pessoas falavam, ó, já tem 10 anos que eu estou orando pela sua vida, já tem 5, já tem 1 ano que eu estou orando pela sua vida. Hoje em dia, querido, está fácil, o homem está com coração sensível, aberto. Nós vivemos de um país fácil, simples de viver, apesar das dificuldades. É um país simples. É um país onde você pode chegar e abraçar alguém. É um país onde você pode chegar e dar um beijo no rosto de alguém. Você pode cumprimentar, você pode ser mais aberto. É um país onde você pode pregar em qualquer lugar que você estiver. No passado, inúmeros homens, eles encontraram a aprovação diante de Deus através da fé. E não é diferente em nós. Nós também temos a fé em nosso coração, amém? Nós podemos sim anunciar a palavra. Querido, eu vou falar uma coisa aqui, que eu preciso que você saia daqui estremecido. Tem muita gente chegando em mim, pastor, parabéns pelo trabalho nas escolas. Pastor, parabéns por... Querido, glória a Deus. Mas você também pode fazer. Você não precisa esperar o pastor, esperar o fulano, esperar o beltrano. Saia desse lugar e anuncie a palavra. A tempo e a fora de tempo. Pare as pessoas na rua, invada. Você está na festa de aniversário, teve oportunidade, ore. Chega no aniversário de criança, te dá uma dica. Procura a mãe no aniversário da criança e fala assim, ó, eu estou vendo o seu filho brincando. Ele está tão feliz, tão lindo. Hoje, antes dos parabéns, deixa eu fazer uma oração por ele. Não tem uma mãe que não vai deixar você orar. Quem já encontrou alguém chorando na rua? Levanta a mão. Chega uma pessoa chorando na rua e fala que você quer fazer uma oração por ela. Isso é um serviço, querido. Se você estiver sentado do lado de alguém, que alguém começar a reclamar da vida, começar a falar dos problemas, ofereça uma oração, ofereça um ombro. Esses caras, eles têm uma marca fundamental na vida de todos esses avivalistas. Todos eles priorizavam Deus
acima das demais coisas. Você precisa ser mais intenso em busca, em oração. Começar a dobrar o seu joelho, e a buscar, e a pedir, e ir para lugares escondidos. Vá para os campos, vá para o seu quarto, vá para o seu quintal, durante a madrugada. Dobra o joelho, não precisa de muita palavra. Só fica chamando Ele: Senhor, vem aqui, eu quero te sentir, eu quero experimentar. Começa a clamar por Ele, começa a buscar, até que Ele te responda. E se Ele não te responder, intensifica a sua busca. O Jonathan Edwards, nós lemos aqui, o cara passava de 13 horas orando e buscando a palavra. Pastor, ele não trabalhava não. Querido, eu já estou achando que ele largou o emprego para buscar. Pastor, ele não casou não. Eu não sei, querido, mas com a vida dessa, a mulher tinha que gostar de Jesus demais, não tinha? Começa a priorizar outras coisas. Comece a largar às vezes as coisas e fala assim: não, o problema está aqui. Abre mão do problema, querido. Vai para um cantinho, deixa o problema, vai para o canto, vai orar, vai buscar a Deus, vai intensificar. Vai intensificar. Eu já contei para vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas, amém? Mas Deus sabe agradar aquele que é filho. Deus sabe passar um melzinho na nossa boca, querido. Contei para vocês uma vez, eu em casa com a minha esposa, vendo um filmezinho. Passa um cara no filme, vê aquelas pessoas no filme esnobando, balançando assim um copo, tomando um chocolate quente. Olhei para minha esposa e falei: Jéssica, quem me dera beber um chocolate quente uma hora dessa. Não tinha nada em casa para fazer um chocolate quente. Querido, tão certo quanto ele vive, eu vou te contar. Passou 10 minutos, a campainha da minha casa tocou. Parece brincadeira, mas chega o Hugo e a Érica, um casal amigo nosso. Pastor, nós estávamos em casa vendo um filme, e a gente decidiu fazer um chocolate quente. E eu falei: por que não tomar um chocolate quente com o Nelson e com a Jéssica? Tem base, irmão? Querido, você tem que aprender a conquistar as coisas no céu. Você está conquistando coisas só aqui na terra. Você está assim, ó. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que é da terra passa. Tudo. Atração sexual passa, amor passa, beleza passa, prédio passa, dinheiro passa, emprego passa, tudo passa. As coisas que estão lá, elas jamais vão passar. Elas permanecem eternas até o dia de você tomar posse. Aí você conquista aqui. Aí vem o homem e rouba. Você conquista aqui. Vem a depressão e não deixa você aproveitar. Você conquista aqui. Aí qualquer coisa você está descontente, você abre mão. As coisas que você conquista lá em cima não tem como. Elas são suas. Elas permanecem. Quem guarda essas coisas é muito maior do que eu e do que você. Esses caras, eles entenderam o que é legado. Eles abriram mão de tudo. Imagina só, uma noite fria, porque era no deserto. Um homem chamado Abrão, deitado e dormindo, ele escuta uma voz. E aquela voz diz o seguinte: Abrão, sai da sua terra, do meio do seu povo. Larga sua mãe, larga o seu pai, larga a sua família. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Quem tem terra, quem tem família, principalmente naquela época, quem tinha nome, tinha herança. Ele saiu de casa sem a herança dele. Você não vai ver Abraão voltando para buscar herança, para buscar posse, para buscar nada. Ele simplesmente saiu. A Bíblia fala, nos garante que Abraão ia andando, e enquanto o Senhor não falava nada com ele, ele continuava andando. Deus falava, ele parava, edificava um altar. Ele começava a andar, Deus falava, ele parava, edificava um altar. Ele continuava andando, Deus falava com ele, ele parava e edificava um altar. Homens que se movem somente através de uma palavra. Somente através de uma palavra. Se você se move através das necessidades humanas, é porque você está vivendo somente de maneira humana. Se você se move com palavras, você está vivendo de maneira espiritual. Eu falei aqui, vou falar de novo.
que eu já estou irando com as coisas, irmão. Só não estou pecando, mas irando. O casal namora aqui na igreja. Pastor, eu estou apaixonado por ela. Amém, irmão. Ela é bonita? É, estou apaixonada. Nada mais justo, apaixona mesmo. Eu vou orar com ela, pastor. Pode orar. Depois de uma semana, pastor, nós oramos e nós tivemos a confirmação. Confirmação nada, querido. Você não orou nada. Nada. Você orou e eu tenho certeza que o tipo de oração sua foi deitado na hora de dormir, orando e dormindo. Orei uma semana. O dia que você vier conversar comigo, falar que está terminando, eu vou falar assim: você não orou, seu sem vergonha. E não estou falando para orar também não, querido. Vamos parar com esse misticismo. Nem tudo é oração não. Você olha, gosta, gostou? Começa, chega, se aproxima. Você fica orando, aí vem um cara que é mais pra frente e se aproxima. Você vai ficar lá orando. Um dia que ela casar, você vai estar orando ainda. E não adianta procurar não. É, né? Nós vamos ficar, o trem vai ficar mais apertado. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos que mudar algumas coisas. O legado, ele é eterno, ele não para. O que eu acho mais fantástico, o que eu achei mais fantástico quando eu voltei para João Pinheiro, foi chegar e ver pessoas que eu nunca imaginei se rendendo a Jesus. Que as pessoas que eu nunca imaginei que ia converter. Um dia, logo quando eu chego, a igreja tinha um ministério de intercessão. Hoje tem, mas na época eles usavam uns coletinhos e ficavam com a mão desse jeito assim, parecendo o Hitler. Desse jeito assim, mas era bênção, os meninos era bênção. Aí eles ficavam assim, o ministério de intercessão. E eles tinham uns coletinhos vermelhos. Na época a Julinha, ela tinha um colete vermelho, ela já é pequena, mas era mais pequena, né, Júlia? Eu lembro, o colete dela vinha aqui, um dia ela chegou, logo quando eu cheguei, ela chegou em mim, pensa na menina do fogo, ela chegou: pastor, eu sou sua intercessora, eu já dei um abraço nela. E tinha esse ministério de intercessão. Na hora que eu vou chegar na igreja, eu vejo o Diego Ribeiro, é um cara daqueles que eu falei nunca. Quando eu lembro do Diego Ribeiro no passado, eu falo nunca. A conversão dele é um susto para mim, irmão. Que eu conheci o Diego no Império das Trevas. Nós éramos do mesmo time do Império das Trevas. Era terrível. Então eu nunca ia dizer que ele ia converter. Mas é porque o projeto não é meu, o projeto é eterno, amém? Vai falar que você imaginava que você ia estar aqui hoje, irmão, escutando a palavra de Deus? Você nunca ia estar aqui, Ralf. Se o plano fosse meu para a sua vida, ia ser um fracasso, mas o plano é dele. Você caiu na mesma cilada que eu caí. Quem está aqui a primeira vez? Levanta a mão. 2 ali, tem mais um casal, tem aqui nossa amiga lá de Goiânia, que aqui, ó, ali, ó, seu tio, eu estou com medo do senhor. Às vezes o senhor caiu na mesma cilada que eu e não vai dar conta de largar mais. Jesus é assim. Minha amiga ruiva ali, ó. Tem mais alguém aqui que está visitando a primeira vez daqui? Não? E esse lado aqui é o mais bonito da igreja. De repente, ó, se você está visitando hoje a primeira vez, de repente você vai cair na mesma cilada. Esses caras, eles conquistaram algo em Deus porque eles trocaram tudo por Deus. Eles conquistaram algo em Deus porque eles abriram mão de tudo por Deus. Preparando esse estudo, eu descobri que a melhor coisa, o que nós temos de maior para deixar para alguém não é unção. Durante muito tempo no Brasil teve uma onda de transferência de unção. O povo orava e falava: eu vou te transferir a minha unção. E eu comecei a descobrir na palavra que o método do exemplo é muito maior do que o método da transferência. Abra aí comigo a sua Bíblia em Êxodo 33, eu acho que é isso mesmo, Êxodo 33. Eu esqueci de anotar essa referência, mas é isso mesmo. Êxodo 33, o versículo 11.
Nós não devemos esperar uma transferência de unção, nós temos que esperar uma transferência de vida. Você tem que escolher pessoas que vão transferir a vida dela para vocês, que vão te ensinar a caminhar, que vão ser exemplo para você. Êxodo 33, versículo 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, ou olho no olho, como qualquer um fala com seu amigo. Depois Moisés tornava para o arraial, mas o moço, Josué, o filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Escuta aqui, esse livro aqui ó, que nós estamos lendo, ele está me garantindo que Moisés, entenda bem, Moisés falava com Deus como se fala com um amigo, face a face. Só que tinha um cara que era discípulo de Moisés, que era Josué. E a Bíblia fala que Josué, filho de Num, além de observar Moisés ali no trato com Deus, do lado de fora da tenda, ele olhando aquilo que, se você ler outras passagens, você vai ver isso. Aqui está escrito que, enquanto Moisés saía, porque Moisés saía e ia para o meio do arraial, Josué não se apartava daquele lugar. Você não tem que transferir unção para ninguém, você tem que transferir a sua vida. Tem uma vida de oração que as pessoas que andam com você vão ter vida de oração. Não fale um palavrão que as pessoas que andam com você não vão falar palavrão. Seja gentil que as pessoas que andam com você vão se tornar gentis. Seja educado que as pessoas que andam com você vão se tornar educadas. Seja um exemplo que as pessoas que andam com você vão se tornar um exemplo. Eu sempre digo para os meninos que caminham comigo, às vezes a gente tira algumas fotos, eu sempre coloco, estou andando com pessoas melhores do que eu. Querido, o que eu tenho que transferir para a vida do Fernando não é o poder, não é a unção, não é isso, não, eu tenho que transferir vida. Se eu tiver vida com Deus e você caminhar comigo, você vai ter vida com Deus. Esse é o discipulado. O discipulado não é sentar diante de uma pessoa com a Bíblia aberta e ensinar a palavra. O discipulado é sentar ali no gostinho bom, começar a comer alguma coisa com alguém, começar a comer uma coxinha, né, de frango catupiry. Ai, Jesus amado, uma coca daquela de vidro de 1 litro, bebendo. Você sentar ali e de repente passa aquela menina linda, que todo mundo sabe que ela é linda, que ela para o trânsito, mas ela não para o seu olhar, amém? E enquanto você está na frente do seu discípulo, o seu discípulo arma para olhar e você continua olhando no olho dele. Ele fala, esse cara tem uma coisa diferente. O discipulado é você estar andando com alguém na rua e ter alguém assim enfermo, igual o Alexandre estava testemunhando ali. Aí você está com o seu discípulo do seu lado, aí você fala, cara, vamos orar por aquela pessoa. Você chega ali, põe a mão e começa a orar. Aquela pessoa fala, esse cara tem alguma coisa diferente. O discipulado é você ir na casa daquela pessoa para almoçar a primeira vez, e na hora que a mãe dele falar assim, está servido, você parar a pessoa dentro da casa dela e falar assim, ó, antes de comer eu precisava fazer uma oração aqui para agradecer pela vida de vocês. Ah, querida, assim você transfere vida. Você não precisa transferir unção, você não precisa transferir o reteté, você está transferindo a essência. Tudo aquilo que eu transfiro que é exterior é superficial, tudo aquilo que eu transfiro que é interior é duradouro, é eterno. Se você transfere ações exteriores, você vai ensinar pessoas a pular, você vai ensinar pessoas a dar glória a Deus, você vai ensinar pessoas a marchar, mas transfira aquilo que é eterno, e você vai cultivar sementes eternas na vida dela. Comece a fazer a diferença. Eu pego praticamente toda segunda, eu estou indo praticamente toda segunda para Patos. Eu pego carona, mando lá no grupo de carona, descubro alguém indo, eu entro. A gente pega mais pessoas, eu espero pegar o último. Na hora que a gente passa ali do PA, eu falo, gente, não leva a mal não, mas aproveitar que a gente está viajando, vamos fazer uma oração aqui para Deus guardar a nossa viagem. Eu faço uma oração, e pouquíssimas são as vezes que eu chego em Patos sem ter falado de Deus para as pessoas. E não é porque eu começo a falar não, as pessoas começam a perguntar. Esses dias eu peguei uma carona com um rapaz, ele é vendedor. Ele vende, não, eu vou entregar. Ele vende ração, querido, de cachorro. Ele está vindo lá para Patos para fazer uma cotação. E aí eu estou indo com ele, pedi para fazer uma oração. Fiz uma oração, ele virou e falou assim, nossa, que igreja você vai? Eu falei, na igreja tal. Mas vocês aprendem umas orações bonitas? Você tem um livro ensinando a fazer essas orações? Que oração é essa? Eu nunca vi essa oração.
Nunca viu mesmo não, querido. É a oração da minha intimidade. É minha e do papai, amém? Você tem que começar a transferir vida. Transferir vida é viver intensamente no meio das pessoas. Tem gente que fala, Nelson, você é tão de boa e tal, você convive todo... Querido, eu não tenho problema nenhum com o que você gosta. E eu não tenho problema nenhum se o que você gosta é pecado. Só que eu vou conviver com você e vou te respeitar até o tempo que você estiver pronto. Isso é vida. Você não vai ver Moisés falando, Josué, vem comigo, você tem que aprender como ser um homem de Deus. Fica aqui do lado da tenda para você aprender. Presta atenção na minha oração e ora igual eu. Você vai ver Josué indo sozinho e escorando lá do lado da tenda. E cara, eu vou te ser sincero, não entra na minha cabeça pensar o que Josué ouvia. O que Josué ouvia Moisés falando ali com Deus. Porque aqui está falando que falava como um amigo. Imagina só Moisés ali abrindo o jogo e falando, Deus, eu estou cansado. Esse povo não quer a sua presença, é um bando de desgraçado, mata todo mundo e me deixa embora. Eu estou imaginando ali Deus falando face a face com ele e falando assim, Moisés, é o povo que eu amo, ama também. E eu estou imaginando Josué ali do lado de fora. E eu estou imaginando Moisés saindo e indo para o meio do arraial. E Josué já passando para o lado de dentro da tenda. E eu tenho quase certeza que enquanto Josué orava, Deus não falava com ele igual falava com Moisés. Mas não foi o motivo suficiente para Josué se apartar de Deus. Porque nesse tempo aqui você não vai ver Deus falando com muitas pessoas. Ele escolheu Moisés, era Moisés. Quando o legado foi ser transferido, Moisés falou para Josué, agora é contigo. E aí Deus passou a falar com Josué. Então eu imagino que Josué entrava para dentro da tenda, falava com Deus e Deus não falava nada com ele. Ele saía da tenda, Moisés voltava, orava e ele escutava os dois conversando. Falava, agora na hora que Moisés for saindo eu já pulo e eu já pego Deus de pulo. Ele pulava e Deus não falava nada, mas ele permaneceu. O legado não é superficial, querido. O legado ele precisa ser interno. Não multiplique a sua célula até você não conseguir gerar aquilo que está no seu interior naquela pessoa. Eu já fiz isso, querido, e já deu errado. E eu preciso ser sábio, eu tenho que aprender com o meu erro, então eu não vou fazer mais. Eu tenho que transferir o que está dentro de mim para as pessoas. O maior exemplo é o maior método é o exemplo. Sabe qual é a maior marca de uma pessoa? Isso aqui agora, se você não tem, guarda aí, hein? Sabe qual é a maior marca de uma pessoa que entendeu o legado? Ela é constante. Está escrito que Josué não se apartava ou não se distanciava da tenda. Está escrito que Abraão seguiu e não voltou para trás. Constante. Você não vai ver o apóstolo Paulo falar o seguinte, estou com saudade, vou voltar. Não, você vai ver o apóstolo Paulo se converter e você vai ver depois que ele se converte, que ele conhece Jesus, ele passa um tempo diante com os discípulos aprendendo. Você não vai ver ele nem despedindo dos homens que foram com ele naquela missão, nem fala mais dos companheiros dele, ele permaneceu. A maior marca de uma pessoa que entendeu o propósito do chamado e do legado, ela é constante, ela não olha para trás, querido. Ela tem essência. Quem tem essência sabe de onde veio e sabe para onde vai voltar. A maior revelação dos últimos anos da minha vida é descobrir que eu vim do céu. O ventre da minha mãe só foi uma estadia. Não tem nada a ver com essa terra, querido, nada a ver. Você não tem nada a ver com essa terra. Nada a ver com essa terra. Até os seus gostos têm que ser diferentes. Quem escolheu o meu sobrenome, Ruela, foi minha família, irmão. Você acha que Deus ia escolher isso para mim? Estou brincando. Mas está escrito que lá na Nova Jerusalém, quando eu estiver lá com ele, eu vou ter um novo nome. Aleluia. Imagina que na hora que estiver ali, que todo mundo falar assim, você que era aquele tal de Ruela? Eu falar, não, meu nome é outro, é aquele ali, ó, que está escrito ali, ó. Você tem que saber, querido, para onde você vai. Quero até
pedir perdão, porque esses dias eu falei aqui no culto sobre não entender as pessoas que desviam. Deixa eu te falar uma coisa. Se você está aqui hoje, você está desviado, cara. Jesus te ama da mesma maneira que Ele me ama. Você não tem diferença nenhuma para quem prega, para quem está sentado. Eu quero de púlpito te pedir perdão, porque eu posso não entender, e se eu não entendo não é porque eu sou bom, é porque é pela graça, é pela misericórdia dEle. E se você está vivendo um momento difícil, simplesmente levanta a cabeça e entenda que Ele é consolador, Ele é perdoador, e Ele quer te ver de volta, amém? E para a gente finalizar, o legado ele sempre está ligado à disposição do coração. Esses avivalistas que eu comentei, eles receberam um legado passado. Quando Moisés chega para Josué, ele fala assim, ó, não se aparte da sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Josué fez o quê? Meditou no livro de dia e de noite, guardou a lei no coração. Quando você vai ver outros personagens bíblicos, você vai ver sempre que a direção foi levada ao pé da risca. Nós precisamos aprender a ter disposição no nosso coração para simplesmente seguir direções. Hoje uma pessoa me perguntou uma coisa, uma opinião. Eu dei a minha opinião, a pessoa não gostou da minha opinião e veio me questionar. Eu falei com ela só o seguinte: quem morreu não reclama. Morto fala, querido? Morto murmura? Morto dá tapa na cara? Então negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue Ele. Perde um pouco da sua razão, deixa de lado a sua razão. Para a gente perpetuar o legado, nós vamos ter dois tipos de sujeito. Um que tem vida e um para receber a vida. O maior legado que você tem na sua vida é Jesus Cristo. Sinceridade, se você passar a sua vida toda na terra sem conseguir transferir a essência de Cristo que está dentro de você para uma pessoa, você pode se considerar uma pessoa miserável. Porque você você tem a obrigação de transferir aquilo que você recebeu. Porque ninguém te obrigou a receber, Ele te deu de graça e você precisa dar de graça. Mas não preocupa, se você não estiver pronto e não quiser oferecer Jesus, o propósito jamais vai parar, porque a cruz, ela não está fincada na terra, ela está presa na eternidade, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Não há como, querido, transferirmos uma unção especial sobre a sua vida. Eu posso ministrar uma, mas eu não posso transferir. Porque aquilo que eu tenho na minha vida hoje, ela é resultado de oração, ela é resultado de tempo aos pés dele. Então não tem como eu te oferecer aquilo que eu conquistei na eternidade. Mas há a possibilidade de você conquistar também para você. E eu quero chamar para vir aqui à frente as pessoas que querem viver para sempre, perpetuando o legado de Cristo. Vem aqui para frente você que quer, pelo resto da sua vida, conduzir a sua cruz e manter a sua chama acesa. Você que quer fazer com que essa chama ela alcance outras pessoas.
O legado, querido, ele não é superficial. O legado, ele é interno. O legado, ele é vida. Pode ir aproximando. Fica à vontade. O meu legado eu não troco. O meu legado eu não troco, querido. O meu legado eu não troco, Jesus. Feche os seus olhos aí onde você estiver. Comece a orar, comece a agradecer a Deus pelo seu passado, pela sua conversão, pelas pessoas que Ele usou para chegarem até você. Comece a agradecer a Deus pelas experiências que você já teve, pelas experiências que você vai ter um dia. Comece a agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado à sua volta. Querido, observe mais essas pessoas. Tente viver uma vida em Cristo. João, apaga essas luzes aqui apaga aí pra gente, por favor, essas luzes aí, Guilherme. Apaga as do fundo aí também. Isso. Comece a buscar aí no seu lugar, querido. Seja intenso, constante. Pule para dentro da tenda. Faça como Josué, entre para a tenda. Entre para a tenda. Não fique observando as pessoas que têm intimidade. Vá em busca da sua intimidade. Estabeleça o seu relacionamento com Ele. O seu relacionamento. Não há ninguém que se relacione como você. Oh! Intensidade, intensidade. Constância. Nosso amigo Santo Espírito. Nós temos o legado do Espírito em nós. A chama está acesa. Esperamos pelo teu soprar. O teu soprar. Sopra, Espírito. Venha nos ungir. Com seu fogo vem nos batizar. Nos batiza com teu fogo, Espírito Santo. O que dizer, o que fazer quando ele vem? Mas ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. O que dizer? O que dizer, O que fazer? o que fazer quando ele Acenda essa chama aí, querido. Acenda. aqui? O fogo, ele não se apaga. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Nós te desejamos, Espírito Santo. Oh Deus, acende a chama em nós. Acenda a chama de amor, Espírito Santo de Deus, no nosso interior, Deus. Nosso amigo Santo Espírito.
Comece a aquecer aí no seu interior, querido. Comece a intensificar. E com seu olho venha nos unir. E com seu fogo nos batizar, Senhor. E com seu fogo vem nos batizar. Nós estamos prontos, Jesus. Batiza-nos, batiza-nos. O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Visita-nos, Deus. Aqui, mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aquece o seu coração. Seja intenso, clame por Ele. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vem fazer de novo, Jesus. O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele sai? O que fazer? Mais que ser bem-vindo. Você é mais do que bem-vindo nesse lugar. Nós te desejamos outra vez. Aleluia. Faz assim, ó. Dá a mão para a pessoa do seu lado aqui, ó. Vamos fechar aqui, querido. Todos nós que estamos juntos. Quando eu penso em legado, quando eu penso em eternidade, o Espírito Santo ele fala muito ao meu coração sobre o corpo. E a Bíblia nos garante que nós somos um, amém? Nós somos um, amém? Se nós somos um, querido, não é justo que uns recebam mais do que os outros. Se nós somos um, nós vamos receber de maneira intensa juntos, todos nós. Então nós vamos declarar mais uma vez essa canção. E eu quero que você, orando e buscando a Deus aí no seu lugar, de mãos dadas com esse irmão, você seja intenso, para que você possa aquecer o coração desse irmão do seu lado, amém? Para que você possa aquecer o coração dessa pessoa que está com você. Lembre que você não está buscando só para você, você está buscando para essa pessoa também, amém? De novo, faz de novo o seu povo clama-te. Vamos adorar mais uma vez. De novo, faz de novo o seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Seja intenso, querido. Seja intensa, noiva. Busque a noiva, busque a noiva. Clama-te. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Aqueça o seu coração. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos. O que dizer? O que dizer? Vá para a tenda. O que fazer quando ele
outra vez. Erga a mão dessa pessoa do seu lado. Faz de novo. Isso, erga a sua voz. Mais uma vez. De novo. Faz de novo. Continua com a mão erguida, sustenta esse irmão. De novo, de novo. De novo, faz de novo. O seu povo mate mais uma vez. De novo. Intensidade. O fogo, o som do céu, o som do céu, o som do céu, o som do céu. Sopra, sopra sobre nós. Sente aí, querido, o legado correndo sobre as suas veias, o sopro de Deus. O arder do chamado. O nosso legado, querido, o nosso legado, ele começou há muitos anos, quando um homem, através de uma promessa que foi dita à sua mãe, quando o homem decidiu sair de sua casa, abrindo mão das suas sandálias, ele começou a anunciar que o reino dos céus estaria próximo. Abrindo mão das suas vestes, ele começou a anunciar que as pessoas deveriam vir e se arrepender. Até que um determinado dia, aquele de quem ele não era digno de carregar as sandálias veio até a ele, em busca de um batismo com águas. E o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, no formato de uma pomba ou de uma ave. E naquele mesmo momento, Jesus iniciou o seu ministério. O legado que se estendeu a 12 homens, e depois se estendeu a mais 70, e foi difundido aos confins da terra, com uma mensagem de cruz. E o teu amor, o amor incondicional, o amor sacrificial, um amor de dores, um amor que colocou sobre ele o título de maldito, o amor que custou a sua própria vida, foi estendido sobre mim, sobre você, e quase como um sopro, o Espírito
Santo foi lançado sobre a terra. Homens e mulheres o buscavam em uma festa chamada festa de Pentecostes, quando o Espírito do Senhor veio sobre eles no formato de línguas de fogo, e todos homens e mulheres foram cheios. Muitos desistiram, querido. Muitos começaram e abriram mão do arado, olharam para trás. Muitos começaram, mas abriram mão pelas suas famílias, abriram mão para criar os seus filhos. Muitos começaram, mas abriram mão pelo casamento ou pelo namoro, abriram mão pela empresa, abriram mão pelo trabalho. Mas mesmo tantos homens abrindo mão, isso não foi forte o suficiente. E o legado da cruz de Cristo ainda continua eterno. Eu quero que você agora aí no seu lugar memorize o dia que você foi encontrado por Jesus. Aonde você estava quando Ele te encontrou, querido? Aonde você estava quando Ele disse: filho meu, filha minha? Aonde você estava quando Ele se aproximou de você e capturou o seu coração? Como você estava quando Ele disse: não há volta, você é meu? Como você estava quando Ele disse: agora é para sempre? Esse foi o efeito da cruz sobre a sua vida. Nem o seu pecado, querido, nem a sua religião e a sua religiosidade, nada pode impedir Jesus de alcançar a sua vida. Nada. E hoje Ele está aqui dizendo: eu te amo. Eu te amo. Eu não sei se você sabe, mas eu quero te dizer que Jesus passaria por tudo novamente para ter você. Amém? Acende as luzes aí, Juan, por favor. Você pode aplaudir o Senhor aí no seu lugar. Seja intenso, querido. Amém. Aleluia. Para a gente finalizar aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que quer fazer pela primeira vez? É a primeira vez, viu, querido? Aquela oração de confissão, entregando a sua vida para Jesus, igual eu fiz 10 anos atrás na minha vida. Só você que nunca fez. Tem alguém que quer fazer essa oração? Levanta a mão. Tem alguém? Amém? Glória a Deus. Então estenda as suas mãos aqui para frente, assim, todo mundo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu aprendi que o meu legado, ele é um legado eterno, que não há nada que possa ser construído com mãos humanas que se compare com a cruz de Cristo. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, e que o meu chamado seja tão intenso quanto o meu legado, que eu possa fazer valer o sacrifício de inúmeros homens e mulheres que um dia entregaram as vidas por amor ao Senhor. Senhor Jesus, que eu viva para transferir essência e não unção, que eu viva para transferir vida e não mover, que eu seja como uma extensão do teu reino sobre a terra. Amém? Queridos, que vocês possam ir em paz e em segurança, desfrutando de todo amor que está em Cristo Jesus, que a graça que é sobre Ele seja sobre você, e que todo poder e consolação do Espírito revista a sua vida. Amém? Vai em paz, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Abraça essa pessoa cheirosa aí, amém, antes de você ir embora.